Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua mãe Maria Santíssima. Amém. Eles merecem nossas palmas, sim ou não? Isso. Glória a Deus. Pode ir se assentando e vai rezando assim: Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, já que a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine para sempre. Amém? Amém ou não? Irmãos, é com muita alegria que eu recebi e correspondi ao convite de estar aqui nessa comunidade para falarmos do Senhor Jesus. Meu nome é Pablo, eu tenho 30 anos, sou da cidade de Sete Lagoas, sou fundador da comunidade missionária Avivando Altares, cujo carisma é me consumir de zelo pelo Senhor, pela igreja e pelas almas. Estou na vida missionária há 15 anos, comecei com 15 anos de idade. Hoje eu sou casado e sou pai de 4 filhos, 4 meninos. Cauã, Elias, Josué e Natan. São os meus 4 rapazinhos que ficaram lá em Sete Lagoas com minha esposa, que também é missionária, cofundadora da comunidade Avivando Altares, juntamente comigo. Lá atrás, depois vocês vão conhecer, ele está o Gabriel, que é membro de vida lá da comunidade, que veio me acompanhando nesta missão de trazer a poderosa palavra de Deus nesta noite. Amém? Quem trouxe a palavra do Senhor, tome a sua Bíblia aí e abra a palavra do Senhor hoje. A palavra que o Senhor quer direcionar aos nossos corações está em Marcos, no capítulo 5, a partir do versículo 21. Quem trouxe a Bíblia pode abrir Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 21. A palavra do Senhor vai nos dizer assim: Tendo Jesus navegado outra vez para a margem oposta, de novo afluiu a multidão. Ele se achava à beira do mar, quando um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, se apresentou e à sua vista lançou-se aos seus pés, rogando-lhe com insistência: Minha filha está nas últimas. Vem, impõe-lhe as mãos, para que se salve a sua vida. Jesus foi com ele, e grande multidão o seguia e o comprimia. Ora, havia ali uma mulher que já por 12 anos padecia de um fluxo de sangue. Sofrera muito nas mãos de vários médicos, gastando tudo o que possuía, sem achar nenhum alívio, pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ela ouvido falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou-lhe no manto. Dizia ela consigo: Se tocar ainda que seja na orla do seu manto, estarei curada. Ora, no mesmo instante, se lhe estancou a fonte de sangue e ela teve a sensação de estar curada. Jesus percebeu imediatamente que saíra dele uma força e, voltando-se para o povo, perguntou: Quem tocou minhas vestes? Responderam-lhe os seus discípulos: Vês que a multidão te comprime e perguntas: Quem me tocou? E ele olhava em derredor para ver quem o fizera. Ora, a mulher, atemorizada e trêmula, sabendo que nela se tinha passado, veio, lançar-se aos seus pés e contou-lhe toda a verdade. Mas ele lhe disse: Filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e ser curada do teu mal. Enquanto ainda falava, chegou alguém da casa do chefe da sinagoga anunciando: Tua filha morreu. Para que ainda incomodas o mestre? Ouvindo Jesus a notícia que era transmitida, dirigiu-se ao chefe da sinagoga: Não temas, crê somente. E não permitiu que ninguém o acompanhasse senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago.
Ao chegar à casa do chefe da sinagoga, viu o alvoroço e os que estavam chorando e fazendo grandes lamentações. Ele entrou e disse: por que todo este barulho e choro? A menina não morreu, ela está dormindo. Mas riam-se dele. Contudo, tendo mandado sair todos, tomou o pai e a mãe da menina e os levava consigo. E entrou onde a menina estava deitada. Segurou a mão da menina e disse-lhe: Talita cumi, que quer dizer: menina, ordeno-te, levanta-te. E imediatamente a menina se levantou e se pôs a caminhar, pois contava 12 anos. Eles ficaram assombrados. Ordenou-lhes severamente que ninguém o soubesse e mandou que lhe dessem de comer. Palavra da salvação. Aplauda a poderosa palavra de Deus. Que essa palavra nessa noite nos liberte, nos cure, nos restaure e traga à nossa vida frutos de avivamento. Amém? Amém? Eu gosto que dá amém e glória. Porque quando você dá palmas, parece que a gente está num show. Mas quando você dá glória, a gente sabe que a gente está numa atmosfera espiritual, não é verdade? Quando você dá glória, só Deus pode receber. As palmas o homem pode, mas a glória é só dele. E nessa noite, que você possa dar glória ao Senhor, louvor ao Senhor, porque Ele deseja restaurar a sua igreja. Amém? Glória a Deus! Veja, meus irmãos, a palavra ela começa nos dizendo que Jesus havia saído da outra margem do mar. E quando Jesus ele chega à margem, a palavra diz que uma multidão começa a comprimi-lo. Havia um povo ali sedento de ouvir a palavra de Deus, era comum isso, quando Jesus estava nos lugares, a multidão queria estar perto dele. A multidão queria aproximar cada vez mais e tocar nele. Então aquela multidão comprimia o mestre. E a palavra diz que no meio daquela multidão havia alguém que não era para estar ali. Porque segundo a lei, essa mulher era considerada uma mulher impura. Segundo a lei levítica, essa mulher que sofria de hemorragia, ela tinha que ficar retirada na sua própria casa, em um quartinho separado, porque tudo aquilo que ela tocasse se tornaria impuro. Então a lei era assim. No período em que a mulher estava na sua fase menstrual, ela não podia ter convivência com os seus familiares, porque era considerada uma impureza. Então ela não podia tocar em nada porque se tornava impuro. Imagina uma mulher dentro da sua própria casa, num quartinho separado, onde ela não poderia tocar nos objetos da sua própria casa. Ela tinha que ser privada da convivência dos filhos, do seu marido, e não podia ter convivência familiar. Mais do que isso, essa mulher não podia frequentar a feira enquanto estava nesse período. A mulher não poderia ir ao templo enquanto estava neste período. Era preciso isolamento total por causa da lei levítica. Mas imagine, meus irmãos, esta mulher está há 12 anos nessa condição. Quantos anos? 12 anos. O que essa enfermidade tirou desta mulher? 12 anos de convivência com o seu marido. 12 anos distante da sua família. 12 anos exilada dentro da sua própria casa. 12 anos sem frequentar o templo. O sentimento que essa mulher tinha era de que ela era uma condenada por Deus. Além dela ser rejeitada pelos seus, a lei a via como uma mulher impura, e assim também nem de Deus ela poderia se aproximar, nem o templo ela poderia frequentar. E 12 anos a palavra diz que essa mulher vinha sofrendo nas mãos de vários médicos. E diz a palavra ainda que não encontrava a solução, apesar de ter gastado todos os seus bens. A sua situação cada vez mais piorava. Além de não conseguir a cura, cada vez mais a sua situação se tornava mais crítica, mais caótica.
Então essa mulher, ela ouve falar de Jesus. Ela ouve falar de um mestre, de um rabino, que estava movendo multidões e que ele tinha poder de operar milagres. Antigamente, quando eu li esta palavra, eu disse para vocês que eu comecei meu ministério com 15 anos de idade, então eu gostava de pensar que essa mulher, ela tocou na orla do manto de Jesus porque ela sofria dores, então com toda a dificuldade para ela se movimentar no meio daquela multidão, ela só pôde esticar as mãos e tocar no manto de Jesus. Mas a verdade, meus irmãos, é que esta mulher, ela sai da sua casa com o propósito de tocar no manto de Jesus. Ela não toca no manto de Jesus por uma consequência da multidão e nem por uma limitação da sua enfermidade. Ela toca no manto de Jesus porque ela tem este propósito no seu coração. Se eu tocar na orla do manto dele, eu serei curada. Por quê? Porque o manto que Jesus usava, que se chamava talit, um talit judaico, significava autoridade, significava a virtude de um homem judeu. O entendimento dessa mulher é: se eu tocar na autoridade dele, se eu tocar na virtude dele, eu serei curada. Ela sai da sua casa com esse pensamento, com essa determinação. Mas veja, Jesus é um rabino, ele é um mestre. O que essa mulher pensa? Se eu tocar nele, se ele souber quem eu sou, que eu sou uma mulher impura, que eu não devo nem frequentar o templo, que eu não deveria estar ali, ele vai me condenar pela lei. E ali no meio daquela própria multidão eu vou ser apedrejada. Então ela vem por detrás de Jesus, de modo que ele não pudesse perceber que ela o tocou, e ela toca no manto. E a palavra diz que imediatamente ela se sente curada. Agora veja, meus irmãos, este detalhe. Quando ela toca em Jesus e é curada, Jesus, ele para aquele alvoroço ao redor dele e pergunta: quem me tocou? E os discípulos então dizem para Jesus: Senhor, essa pergunta não é uma pergunta que se faça, porque todo mundo está te tocando. Há uma multidão imensa te tocando por todos os lados, nós estamos cercados aqui. Parecia que Jesus estava fazendo uma pergunta ilógica, mas os discípulos, eles então dizem isso para Jesus: é ilógico isso que o Senhor está perguntando. Mas Jesus diz assim: não, alguém me tocou, porque eu senti uma força sair de dentro de mim. Agora, meus irmãos, pensem comigo aqui neste momento. Eu já vi Jesus curando na palavra, e eu já vi Jesus curando no nosso meio. E quando Jesus cura na palavra, é sempre assim: Jesus se aproxima do enfermo e toca nele, não é assim? Jesus se aproxima de uma pessoa, de um cego, e Jesus vai e faz ali um lodo, coloca nos olhos do cego, e ele é curado. Jesus, ele toca num paralítico, toma pelas mãos, coloca ele de pé, e ele é curado. Mas este milagre que acontece aqui, essa cura que acontece, ela não acontece em nenhum outro lugar da Bíblia dessa mesma maneira, porque aqui você não vê Jesus indo em direção a alguém para curar, mas você vê alguém arrancando de Jesus uma cura. Não se trata aqui de Jesus estendendo a mão e tocando para que alguém fosse curado, mas de alguém que estende a mão para ele e tira de Jesus o milagre que precisa. Meus irmãos, para mim a fé dessa mulher, ela é uma fé extraordinária, porque ela não está dentro do ordinário. Não é uma fé de alguém que se aproxima de Jesus e sabe: Jesus, se o Senhor tocar em mim eu serei curado. Não é a fé de alguém que espera que Deus se mova em direção à vida dela, mas é a fé de alguém que arranca de Deus, embora ele esteja de costas, embora ele não esteja vendo, embora ele não seja aquele que primeiro dá o passo para a cura, ela rouba de Jesus o milagre. Essa fé que o Espírito Santo precisa gerar na minha e na sua vida nesta noite. Uma fé capaz de arrancar de Jesus o milagre. Uma fé capaz de atrair de Jesus aquilo que ele tem.
onde você, com a sua oração, com a sua adoração, com o seu coração quebrantado, embora Deus pareça estar de costas para você, não responde a tua oração, não te vê e não se moveu na sua direção, você se move na direção dele, e é você que, estendendo a sua mão, arranca dele aquilo que ele possui. Essa é uma fé extraordinária que precisa ser gerado no coração de uma igreja que arranca de Deus os milagres. Quando Jesus se volta, aquela mulher está trêmula, porque ela está temendo. Agora ele vai olhar para mim, ele vai dizer: com que autoridade você me toca? Você é uma mulher impura. Agora ele vai se voltar para mim e vai me condenar. Mas Jesus se volta para aquela mulher, ela confessa, trêmula e ao chão: Senhor, quem te tocou fui eu. E naquele momento Jesus diz para ela: vai em paz, a sua fé te salvou. Olha que interessante isso que Jesus diz: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada do teu mal. Meus irmãos, existe uma grande diferença entre ser curado e ser salvo. E infelizmente nos nossos dias de hoje está se criando uma grande geração de pessoas curadas, mas não salvas. As pessoas têm ido à igreja buscar a cura e não a salvação. E nós podemos ter pessoas curadas de enfermidades extremas, do câncer, da paralisia, da cegueira, de qualquer enfermidade. Mas isso não é garantia de salvação. Cura não é garantia de ser salvo. Aquela mulher foi buscar de Jesus uma cura, mas ela saiu da presença dele salva. Ela foi buscar de Jesus algo para o seu corpo, mas ela recebeu de Jesus algo para a sua alma. É diferente você buscar de Deus algo que vai curar o seu corpo físico, mas Ele abrir para você as portas do paraíso. O que Jesus tem a oferecer para nós é mais do que uma cura física. O que Jesus tem para oferecer para nós é salvação. Mas veja, eu gostaria que você observasse nessa palavra o seguinte: antes de Jesus passar por esta mulher, ela o tocar e ser curada, Jesus estava caminhando para uma outra direção. Não sei se você observou, mas o chamado não era curar aquela mulher. O chamado era visitar a filha doente de Jairo. Mas neste caminho, Jesus encontra, ou melhor, a mulher que sofria de hemorragia encontra Jesus. Acontece essa cura e Jesus continua caminhando para a casa de Jairo. Mas a partir do momento que acontece a cura daquela mulher, alguém chega para Jesus, alguém chega para Jairo, para aqueles que estão ali, e diz: deixe o mestre em paz, não incomode mais a ele, porque a sua filha já morreu. Mas aquele homem, em momento nenhum, seu coração duvida. A palavra diz que Jesus olha para ele e diz assim: não temas, crê somente. E diz ainda: e não permitiu que ninguém o acompanhasse, senão Pedro, Tiago e João. Agora eu quero dizer para você uma coisa: sempre quando você estiver lendo a Bíblia, sempre quando você estiver lendo os evangelhos, e você encontrar Jesus retirando Pedro, Tiago e João e trazendo consigo, é porque Jesus quer realizar mais do que uma cura, é mais do que um sinal. Jesus quer dar um ensinamento para a igreja. Amém? Quando Jesus separa Pedro, Tiago e João, é porque Jesus quer manifestar algo para a igreja, para os tempos da militância da igreja na terra. Jesus chama Pedro, Tiago e João para manifestar a sua aparência de ressuscitado no Monte Tabor. Jesus chama Pedro, Tiago e João para revelar a sua aparência desfigurada e agonizante no Horto das Oliveiras. Jesus chama Pedro, Tiago e João agora para assistir a um milagre,
porque não é mais apenas uma ressurreição de alguém que morreu. Existe um ensinamento para a igreja por trás deste milagre, e você vai entender isso. Jesus separa os três. Pedro, Tiago e João, vem comigo. E quando Jesus chega na casa daquele homem, daquele oficial, há barulho de músicas, de lamentações e de choro. E Jesus pede para tudo silenciar. E Jesus diz assim: veja, meus irmãos, ele entrou e disse: por que todo este barulho e choro? A menina não morreu, ela está dormindo. Vamos repetir isso. A menina não morreu, ela está dormindo. Essa é a palavra de Jesus quando chega no velório, para aquele povo que está chorando e se lamentando a morte da menina. Para que este choro? Para que este barulho? A menina, ela não morreu, ela está dormindo. Aí a palavra diz que aquele povo começa a rir. Veja, eles não estavam chorando, eles não estavam se lamentando a morte da menina. E nessas palavras de Jesus, aquele povo começa a rir. E quando eles começam a rir de Jesus, pelas palavras de Jesus, a Bíblia diz que Jesus manda todos se retirarem. E fica naquele lugar somente o pai e a mãe da criança. E os seus 3 discípulos, Pedro, Tiago e João. Jesus entra no quarto daquela menina. E aí diz o relato: estende a mão, toma ela pela mão e diz: menina, levanta. E aquela menina se coloca de pé. Há um milagre de ressurreição. A vida volta para aquele corpo que estava de fato morto. Mas por que a menina estava morta e Jesus diz que ela estava dormindo? Porque para Deus a morte não passa de um sono. Para nós a morte pode parecer uma prisão, pode parecer um decreto de fim, mas para o Senhor Todo-Poderoso, para o Deus da vida, a morte é apenas um sono, e Ele tem poder para nos despertar, para nos ressuscitar. E agora, deixa eu dizer para você uma coisa. Entenda qual ensinamento Jesus quer passar para Pedro, Tiago e João, e é o ensinamento que Jesus quer passar para você nesta noite. Aquela mulher que sofria de hemorragia, havia 12 anos que ela sofria com aquela enfermidade. Aquela menina que foi ressuscitada por Jesus, quantos anos ela tinha? Quem prestou atenção? 12 anos ela tinha, aquela menina, quando morreu. Na teologia, o número 12 é o número apostólico. O número 12 representa a Igreja Católica Apostólica Romana. Lá no Antigo Testamento, as tribos de Israel eram divididas em 12 tribos, que era o povo eleito de Deus. No Novo Testamento, Jesus inaugura um novo povo, que não é mais só o povo judeu, mas também os gentios. Então Jesus reúne 12 apóstolos para serem ali os patriarcas do seu novo povo, da sua nova Israel, da igreja. Quando o altar de Baal é erguido e o altar de Deus é demolido, e o povo de Deus se corrompe na idolatria, na adoração a Baal, Elias reúne o povo no Monte Carmelo, destrói o altar de Baal e reconstrói o altar de Deus com 12 pedras, representando que Elias estava reconstruindo a nação de Israel, que era o altar de Deus, que era o lugar onde Deus deveria ser adorado e receber culto, que era o lugar da manifestação da glória de Deus. Elias reúne as 12 pedras, ergue o altar, oferece um novilho como sacrifício, que é um sacrifício de remissão pelos pecados sacerdotais e do povo. E ali, naquele ato, Deus responde fazendo cair fogo do céu e consumindo aquela oferta, que antes Elias havia derramado água de purificação.
Agora, meus irmãos, veja, entendendo que o número 12 é o número da igreja, entendendo que Jesus separa os 3 discípulos, porque eles são os cabeças da igreja, e Jesus quer dar a eles um ensinamento a respeito da igreja, um ensinamento profético a respeito destes tempos que nós vivemos. Jesus reúne aqueles 3 e cura uma mulher de 12 anos sangrando, e uma menina aos 12 anos morta. O que a palavra do Senhor nos revela é que a igreja, ela existe nessas duas faces. Existe uma igreja que sangra e existe uma igreja que dorme. Existe uma igreja que está sangrando e existe uma igreja que está dormindo. E aí eu digo para você, a igreja que está sangrando, a igreja que está padecendo, a igreja que está sofrendo martírio, a igreja que está pagando preço, essa igreja que sangra, é a igreja capaz de arrancar de Deus o milagre que Ele não está disposto a conceder, mas ela arranca. Eu entendo que aqui nessa terra, eu entendo que aqui onde nós estamos vivendo, eu entendo que nesse ambiente que nós estamos, existe uma igreja que sangra, e enquanto ela derrama sangue, ela arranca de Deus um avivamento. Enquanto essa igreja sangra na terra, Deus está perguntando: tem alguém me tocando? Tem alguém me tocando? Ah, Senhor, mas todo mundo está te tocando, todo mundo ora, todo mundo é católico, todo mundo é cristão, tem muitas igrejas, são mais de 2.000 igrejas, não sei, 150.000 igrejas, não sei não, mas tem uma que me toca e arranca de mim a virtude. Ah, irmãos, existe uma igreja nessa terra silenciosa. Existe uma igreja nessa terra que não está pregando, ela está amordaçada. Existe uma igreja nessa terra que ela está trêmula, ela está com medo. Existe uma igreja nessa terra que ela está derramando sangue. Mas quando ela se aproxima do Senhor e toca no Senhor, ela arranca dele o avivamento que vai estancar o sangue da igreja. Quem me tocou? Senhor, fui eu que te toquei. Mas não é só cura que eu tenho para te dar. Não é só cura física que eu tenho para te dar. Jesus não veio para trazer paz à igreja. Jesus não veio para curar a igreja. Jesus não veio para amenizar a barra da igreja. Jesus veio para salvar a igreja, para dar salvação à igreja, para trazer vida à igreja. Mas, no caminho, alguém está dizendo assim: não incomoda mais o mestre. Por quê? Porque já morreu. Aqueles homens chegam para Jairo e falam: deixa o mestre em paz, porque já era. Sobre a enfermidade ele até poderia fazer alguma coisa, mas agora morta, ele não pode fazer nada. Sabe o que é isso, meus irmãos? Tem gente que está clamando a Jesus: Senhor, eu não aguento mais, minha paróquia está muito fria, meu grupo de oração, Senhor, está acabando. Senhor, a minha comunidade, está todo mundo saindo. Senhor, a igreja não desperta. Ah, Senhor, os padres não são padres. Ah, Senhor, a nossa igreja está morrendo. E o Senhor está dizendo para Jairo: Jairo, fica tranquilo, crê somente, apenas creia. Mas o mundo vai dizer para nós: não incomode mais o mestre. Olha, para de orar, para de jejuar, para de ir para a igreja. Para que você vai consagrar a sua vida? Para que você vai largar tudo? A igreja já morreu, a igreja já acabou. Mas Jesus está dizendo: olha, crê somente. Por quê? Porque o mundo está dizendo que a igreja morreu, mas Jesus está dizendo: não, ela apenas está dormindo, ela vai acordar, a igreja vai despertar. Crê somente e continue. Não incomoda mais o mestre. Para com esse negócio de avivamento, para com esse negócio de oração. Isso é exagero, vocês rezam demais, vocês oram demais, vocês fazem coisas, vocês estão exagerados, não incomoda mais. E Jesus está dizendo: crê somente, crê somente. Ah, meus irmãos, quando Jesus entra na casa de Jairo, ele escuta aquele barulho de lamentação, aquele barulho de choro. Sabe por quê? Porque tem muita gente dentro da igreja assim. Olha para a igreja, reclama, murmura, lamenta e chora, mas não faz nada para mudar a realidade da igreja.
É aquele católico que está dentro da igreja dizendo: a paróquia está caindo, o grupo de oração está caindo mesmo, mas é desse jeito mesmo que acontece. O povo desanima, fazer o quê? Se o povo não vai, eu também não vou. Murmura, lamenta, chora, reclama, mas não tem poder para despertar a igreja. Não se coloca a serviço para despertar a igreja. E sabe o que Jesus faz? Jesus vai despertar a igreja, mas a palavra diz que primeiro Jesus manda todo mundo embora. Sabe por quê? Porque Jesus diz assim: a igreja não está morta, a igreja está dormindo. Aí eles começam a rir de Jesus, porque vão debochar de nós, porque vão rir de nós, porque vão nos criticar, vão zombar de nós. Mas Jesus diz assim para eles: retira, sabe por quê? Porque Jesus está reservando um tempo para despertar a igreja, mas este tempo é só para aqueles que creem e aqueles que têm interesse pela igreja. Jesus vai despertar a igreja, mas quem vai ver? Quem vai ver a igreja ser despertada? Só Pedro, Tiago e João. Só aqueles que têm capacidade de crer. Só o pai e a mãe de Talita esteve no quarto para ver ela ressuscitar. Porque quem ama a igreja, quem paga o preço, quem se interessa pela igreja, vai ser merecedor de ver a igreja se levantar. Quando essa igreja se levantar, eu e você vai estar lá dentro para ver o despertamento da igreja. Quando o noivo vier nos chamar, quando o noivo vier nos buscar, quando Jesus descer essa terra, colocar a mão sobre nós e dizer: levanta e vem, desperta, menina, desperta, igreja, levanta, igreja, nós vamos estar dentro para ver o despertamento da igreja. Quem criticou vai estar fora. Quem não acreditou vai estar fora. Quem disse que não adiantava vai estar fora. Aqueles que murmuram, que lamentam, que choram, mas não fazem, vão estar fora. Mas vai permanecer aqueles que são a pedra da igreja, aqueles que têm coragem de ser decapitado pela igreja, e aqueles que amam a igreja como discípulo amado, capaz de ficar aos pés da cruz. Estes vão ver o despertamento da igreja. Estes vão ver a igreja subir com Jesus para a glória. Meus irmãos, o que eu estou dizendo para você nessa noite, nessa pregação, é algo profético da parte de Deus para você. Quando Jesus vai ressuscitar a filha de Jairo, ela ainda está enferma. No caminho, Jesus se encontra com a mulher que sofria de hemorragia e a cura. E depois Jesus vai ressuscitar a menina que tinha morrido. Para que a gente possa chegar na igreja que está dormindo para ser despertada, é preciso passar por uma igreja capaz de sangrar, de pagar o preço, de doar a vida e de sofrer pelo reino de Deus. É preciso passar por uma igreja que é capaz de arrancar de Deus o milagre. Meus irmãos, deixa eu dizer para você, nós não gritamos, nós não pulamos, nós não batemos palmas, nós não sapateamos porque Deus precisa disso, não, é porque nós precisamos arrancar dele um avivamento. Deus é surdo? Não, ele não é surdo, é eu que preciso de gritar. É a minha alma que precisa de bradar. É o meu coração que tem necessidade. Olha, Deus não precisa disso, Ele não, eu preciso. É eu que preciso de atrair a atenção dEle. É eu que preciso arrancar dEle. É necessário que se levante uma igreja que ore, meus irmãos, no desespero da oração. É necessário que se levante uma igreja que ore, que clame, que bata o pé no chão, que bata a palma, que clame, que grite e que chore para que Deus venha tocar a igreja. É necessário não porque Deus precisa de nós, mas a igreja precisa deste avivamento. Deus precisa, meus irmãos, de uma igreja disposta a receber aquilo que Ele tem. Só isso. Deus não está preparando um avivamento para a igreja. Deus já tem um avivamento para a igreja. O avivamento não é algo que Deus esteja fabricando. O avivamento não é algo que Deus esteja elaborando, que Deus esteja criando.
O avivamento não é algo que Deus esteja preparando para nós, já existe. O avivamento já existe, está em Deus, está contido nele, está pulsando, ansioso, porque quando a igreja que sangra aqui na terra alcançar o manto da virtude do Mestre e tocar nele, vai arrancar dele a virtude que ele tem reservada dentro de si. É preciso chamar a atenção de Jesus. Hoje, nessa noite, nós não somos os únicos que estamos aqui reunidos para orar. Nós não somos o único povo que está aqui reunido para adorar a Jesus. Assim como também aquela mulher não era a única que estava ali no meio de toda aquela multidão. A diferença é como você vai tocar em Jesus. A diferença é o que nós vamos viver nessa noite, se nós seremos capazes de arrancar dele a virtude que ele tem. Há muitos que estão orando hoje, mas é preciso que o Senhor comece a perguntar nessa noite: quem é que está me tocando? Ah, Senhor, muita gente está te tocando, mas Jesus dizer: não, lá no sacramento de amor, alguém me tocou diferente. Alguém me tocou de outra forma. Por quê? Porque eu senti um poder saindo de dentro de mim. Eu senti uma força sendo arrancada de dentro de mim. Eu senti algo sobrenatural sendo arrancado de dentro de mim. É preciso que hoje o Senhor, Ele levante essa questão no meio de todos aqueles que estão orando. Quem me tocou diferente? Houve um toque diferente aqui. Sabe qual que é o problema, meus irmãos? Deus te livre disso. Fala para a pessoa que está do seu lado: Deus te livre de você se acostumar com a presença de Jesus. Porque dentro da nossa igreja muitas pessoas se acostumaram com a presença de Jesus, se acostumaram com a presença do Espírito Santo. Como eu sou fundador de comunidade, uma vez uma pessoa chegou para mim e perguntou: você ainda repousa no Espírito Santo? Porque parece que o repouso no Espírito é uma coisa daquela pessoa que está chegando na igreja, né? Você ainda repousa no Espírito Santo? Você ainda cai quando impõe as mãos sobre você e ora pedindo o Espírito Santo? Aí eu respondi: não, eu não repouso no Espírito. Agora eu me jogo. Eu não espero mais ninguém tocar em mim para repousar, não, querido. Se o repouso no Espírito é repousar nele, então a gente tem que mergulhar. Eu caía antes, quando eu não sabia o que era. Eu caía antes, quando eu não sabia o que estava acontecendo. Eu sentia a presença do Espírito Santo, tocava em mim, e eu ficava ali resistindo, ele vinha com força e pá, me derrubava no chão. Era preciso o Espírito Santo passar uma rasteira. Agora não, agora quando entra a presença do Espírito Santo, a gente já mergulha, a gente já quer, a gente já deseja. Sabe por que nós não podemos nos acostumar com a presença de Deus? Isso era coisa do meu início de caminhada. Isso é quando eu estava começando lá. Aí eu fazia assim, eu fazia desse jeito, eu sentia por que parou. Por que parou? Nós não conhecemos a Deus absolutamente como Ele é. Ainda tem muito de Deus para nós. Não se acostume com a presença de Jesus na igreja. Não se acostume com a manifestação da glória de Jesus na igreja. Deus está manifestando, a profecia está sendo lançada, Jesus está no nosso meio, e as pessoas estão vivendo como se fosse só mais um momento de oração, só mais um dia, só mais um grupo de oração, só mais um kairós, só mais um retiro. E é por isso que não arranca de Jesus o milagre, porque está como aquela multidão em volta de Jesus, mas é um evento. Eu estou em volta de Jesus porque Ele está aqui passando no meio, é um evento. Mas aquela mulher, ela tinha algo diferente no coração dela. Sabe o que ela tinha? Expectativa. Ela saiu da casa dela e ela já pensava assim: se eu tocar pelo menos na orla do manto dele, hoje eu serei curada. E quando você para de sair da sua casa para vir à igreja sem essa expectativa, você impossibilita a cura de chegar na sua vida. Você impossibilita Deus de manifestar na sua história.
É preciso você sair de casa para ir para a igreja e no seu coração existe uma expectativa. Hoje eu serei curado. Hoje, se eu tocar ao menos na orla do manto dele, eu vou ser curado. É preciso suscitar em nossas almas a expectativa da cura, daquilo que Deus ainda tem para fazer no nosso meio, porque Deus tem muito a manifestar no nosso meio. Nesta noite, eu convido você a arrancar de Jesus o milagre. Nessa noite eu convido você a ser como aquela igreja. Eu não sei como você chegou aqui nesse lugar. De repente a sua alma esteja sangrando. De repente você está passando por uma cruz, por uma prova. Como talvez você é aquela igreja que sangra, que sofre. E saiu da sua casa hoje, é preciso que haja no seu coração essa expectativa, para que no momento da oração, mesmo doendo, mesmo chorando, mesmo sangrando, mesmo no sofrimento da sua alma, toque em Jesus e arranque dele o milagre. Eu não sei se você é a igreja que parece que está morta, se você é a igreja que está adormecida, se você é a igreja que às vezes olha para si mesmo e diz assim: eu não sou mais a mesma pessoa de antes. Eu estou muito desanimado. A minha fé está muito fraca. Eu estou muito fraco espiritualmente. Eu não sei se você nessa noite é a igreja que sangra ou a igreja que dorme. Mas se você for a igreja que sangra, não importa, Ele tem poder para estancar a sangraria. E se você é a igreja que dorme, Ele vai te acordar nessa noite. Ele vai te ressuscitar nessa noite. Ele vai trazer vida a você nesta noite. Porque o que Jesus tem para nós, todas as vezes que nós estamos na presença dEle, não é menos do que cura, salvação, ressurreição e milagre. Nós só saímos da presença de Jesus com as nossas mãos vazias, porque nós nos acostumamos com a presença dEle. Jesus não permite que ninguém saia da presença dele sem receber a vitória na sua batalha. Saiba disso. A palavra diz que um dia Jacó, ele chegou em um determinado lugar à beira de um rio, ele viu um anjo. Este anjo era a própria presença de Jesus, ainda não encarnado, mas a sua manifestação ali, naquele anjo. E quando ele se aproxima à espreita, ele pensa: eu vou ser abençoado hoje. Mas ele sabe que quando ele se aproximar, corre o risco daquele anjo subir. Então Jacó vem escondido por trás e ele agarra aquele anjo. A palavra diz que ele passa a noite toda lutando com aquele anjo. A noite inteira Jacó lutando com o anjo. Gente, presta atenção nisso. Isso é óbvio. O que é mais forte, um anjo ou um homem? O anjo, claro que sim, sim ou não? O anjo é mais forte do que o homem. Mas Jacó está ali lutando contra ele. E ele está lutando contra Jacó. A palavra diz que quando começa a amanhecer, o anjo desiste. E para que Jacó largue ele, o anjo fere a coxa de Jacó. E quando ele fere o tendão de Jacó, Jacó sente dor, mas continua segurando o anjo. Aí o anjo diz: me pede o que é que você quer. E ele fala: me abençoe. O anjo abençoa ele e diz: agora você não se chamará mais Jacó, você se chamará Israel, o homem que lutou com Deus e venceu. Gente, aquele anjo estava como eu quando brinco de lutinha com meus filhos na sala da minha casa. Eu sou mais forte do que eles, mas eu finjo que eu estou lutando. Eu finjo que eu estou sendo derrubado. Eu finjo que eles estão por cima. Sabe por quê? Porque eles precisam se sentir fortes. Eles precisam sentir que eles têm capacidade de lutar. Então eu finjo que eu estou perdendo. Você é muito forte. Ele me agarra, ele pula por cima de mim, eu caio no chão. É isso que Deus estava fazendo com Jacó.
brincando de lutinha com Jacó, para que Jacó se sentisse capaz de lutar e de vencer, porque de Jacó viria Israel, um povo que ia lutar contra outros povos, e este povo tinha que sair dali sabendo que eles têm capacidade de lutar contra deuses e vencer batalhas. Então ele está lutando, e o anjo está ali resistindo, sabe por quê, meus irmãos? Porque se você entrou na presença de Deus, Deus não vai permitir que você saia da presença dele derrotado. Se você está lutando na presença de Deus, você não pode sair dali como um derrotado, mas como um vitorioso. Deus está dizendo para Jacó: eu tenho capacidade de te vencer nessa batalha, eu tenho capacidade de tirar até a sua vida, mas eu não vou fazer isso, porque ninguém que se aproxima da minha presença para ser abençoado, sai como um derrotado. O que Deus está dizendo para você aqui nessa noite é que se você está na presença do Senhor, e você sair daqui com cara de derrotado, é porque você nunca esteve, porque aquele que encontra a Deus face a face, luta e peleja a noite toda, mas não sai da presença de Deus sem duas coisas: levar consigo uma marca e levar consigo a vitória. Deus tem vitória para nós nessa noite, mas para aqueles que têm coragem de lutar na oração, de combater na oração, de pelejar com Deus na oração, Ele quer te dar. Ele quer te conceder, Ele já quer te dar o milagre, mas Ele vai resistir como se não quisesse, porque é preciso que você lute, é preciso que você ore, é preciso exercitar a fé, é preciso que você clame, porque você precisa sair daqui hoje como Israel. De repente você entrou como Jacó, cabeça baixa, olhar triste. Irmão, ora por mim. Irmã, reza por mim, que eu não tenho força de rezar. Mas Deus quer que você saia daqui dessa noite como Israel, alguém que luta, que combate com Deus e vence. Levanta a tua cabeça. Igreja que dorme, desperta. Igreja que sangra, seja curada. Mas não sai daqui dessa noite sem receber da parte de Deus aquilo que Ele tem: a vitória, a marca, a cura, a salvação. Fica de pé em nome de Jesus, igreja. Nós vamos receber a presença do Senhor, o mesmo que esteve ali